Amém, gente? Tá dando para entender até aqui? Tá tranquilo? Então, olha lá. Juntas é o movimento, é minhas conexões e alianças que eu faço. Depois eu vou explicar por que é necessário essa divisão para que você possa ter a plena revelação da palavra dentro de você. Medula, você sabe que é a parte interior do osso, é onde produz o sangue. Então ele tem a ver com a alimentação espiritual, o que te alimenta, o que te traz vida, né? Sangue é vida. Então a palavra de Deus ela é apta para discernir todas essas áreas, ou seja, o que você está se alimentando, com quem você está se conectando, a sua identidade espiritual ou emocional, né? No caso, quem você está conectado, quem você está mais ouvindo, e o pensamento que é a mente, tá? Olha que tremendo. Gênesis capítulo 2:7 vai dizer assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, tá? Então essa expressão Neshama, Nefesh, que eu falei para você, significa ter vida, tudo. O homem estava conectado a Deus. Lembra que Deus disse, quando você comer do fruto, você morre? Ou seja, o homem morreu? Não, ele continuou vivo, só que o Ruá de Deus, que é a presença de Deus, se desconectou do Nefesh. O homem continuou vivo, mas sem luz, sem a revelação, sem quem ele era, o seu propósito. Por que no começo Deus fala alma vivente? Porque o homem já era santo, já era conectado, ele já tinha a revelação de quem ele era no Éden. Ele sabia o que ia fazer, o propósito dele, o relacionamento dele, não tinha nada que atrapalhasse, ele não tinha os sentimentos que a gente tem. Após o pecado, veio as trevas, e as trevas trouxe ruína, separação, pensamentos, vontade, desejo, sedução, essas coisas. Aí, ó, olha o que vai dizer aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Primeiro eu falei Gênesis capítulo 2, verso 7, né? Foi isso? Verso 7? Verso 7. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, vai dizer assim: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão espírito vivificante. Ó, houve uma mudança. Por quê? Porque agora Jesus está resgatando o que Adão perdeu. Adão produzia vida. O que é espírito vivificante? É receber vida, tocar, liberar, soprar, restaurar, vivificar, onde passar, trazer produtividade. Entende? A gente perde isso. Quando a gente nós não entendemos, ao invés da gente produzir vida, liberações, transformações, multiplicações, a gente traz morte, a gente carrega morte, dependendo de como a gente está. Entende? Então a nossa frutificação, a nossa por causa dessa interior. Então, o inimigo trabalha na audição, você ouve, capta, frequencia na mente, cria uma fortaleza, vai atrapalhar o seu espírito, a sua conexão, a sua identidade, você não sabe quem você é. Então você ouve na sua alma, atrapalha a sua audição, né? Você não consegue raciocinar no espírito o que deve ser, se é Deus, se não é, se é vontade de Deus ou não. Então você vai ficar sempre nesse campo de decisões, de indecisões. E a tendência é você sempre fazer, num popular, merda. Porque você não sabe se é Deus ou não. Então você vai caminhar debaixo das emoções. E aí o que vai acontecer? As suas conexões serão deficientes e as suas alianças também. Já ouviu falar daquele, você tem dedo podre? Você pode ter certeza. Deixa eu falar para você algo. Isso é natural. Ó, separar não adianta. Sabe por quê? Você vai casar de novo com o mesmo perfil de pessoa que você separou. Porque você já tem um padrão. Você vai querer a mesma coisa. Porque já tem fortaleza dentro de você. Não é escolha. Não é uma boa escolha. Porque a sua escolha sempre vai ser do lado carnal, da alma cheia de fortaleza. Então o que você vai querer? Você vai querer fugir de padrões. Mas automaticamente você vai buscar padrões. Entende? Ah, pastor, mas ele é muito mole. Se Deus te der um homem agitado, tu mata ele. Porque você se torna controladora diante de um homem mole. Aí quando você casar com um homem que diz, não vai ser do seu jeito, você mata ele. Porque você já está acostumado a dominar. Então fica com esse aí que você está dominando.
Entendeu? Ah, não, mas eu quero ser dominada. Mentira, nenhuma mulher gosta de ser dominada. E todo homem gosta de ser dominada. Bem, na verdade é isso. A gente adora ser dominada. Então não só muda de endereço. Não, porque a pessoa pensa assim, pastor, eu queria um homem mais agitado. Tá bom. Aí você casa com esse, aí o primeiro não que ele der na você desequilibra. Quando ele fala, eu vou comprar aquele sapato, não vai comprar. O quê? Eu trabalho, é meu dinheiro e eu não vou comprar? Quem é você? Ué, tava bom o outro que disse, compra, filha. Gente, pé podre é porque a alma está doente. Então o problema é as conexões. A gente sempre vai buscar conexão com a alma deficiente, travada, as fortalezas na mente. As nossas conexões vão ser sempre pautadas em tentar fugir de algo, mas a gente sempre vai cair no mesmo laço. Sempre. Eu descobri isso, gente, esses dias. É normal. Eu só arrumo BO na minha cabeça. Pessoas BO. Tanto que eu estou dizendo, não, negocia você, fala você. Por quê? Porque eu tenho pé podre para isso, vem. Mas não é. É porque eu já tenho um padrão emocional. Então eu quero sempre conectar a pessoa achando que ela será como eu e não é. As pessoas são diferentes. Nunca um padrão espiritual. Então ao invés de eu ficar lutando, tentando buscar, eu vou e tenho sabedoria. Deixo cada um cuidar de uma coisa e eu fico mais em paz. Amém, gente? Então não é, você não tem pé podre. Você não é que você tem pé podre. Você tem uma alma cheia de fortalezas. Então é melhor ficar com esse que te libera do que o outro que vai te dizer não. Entendeu? Amém? Você que doeu. E é melhor ter essa mulher que diz não, que briga, que faz, do que você ter uma mulher que tá bom, meu amorzinho. Você vai querer bater nela. Homem não gosta de mulher assim, gente. Né? Porque você pode ver que as mulheres que às vezes, não é regra de conduta, mas geralmente você vai olhar a mulher e fala assim, você apanhou, mas ele disse que vai mudar. Agora pega uma mulher virada. A primeiro tapa que dá na cara, ela mete a faca no bucho dele. Não é verdade? Ele mete a faca. A minha esposa, gente, ela sempre falava para mim, o dia que você levantar a mão para mim, você não dorme, porque eu vou esquentar água quente e vou jogar no teu ouvido. Quantas das vezes eu brigava com ela, ela ficava na porta e dizia, pode dormir, filho. Pode dormir. E eu não dormia, gente, porque eu pensava, ela vai jogar água quente no meu ouvido. E conhecendo o Liege, eu acho que ela jogaria, gente. Eu não estaria aqui hoje para contar para vocês essa história. Amém? Então, vamos lá. O que o inimigo vai fazer? Você agora está em Cristo. Você é um espírito vivificante. Só que você tem fortalezas que te impedem de ter a plena revelação de quem você é. E aí você vai querer lutar com armas carnais. E quando você luta com armas carnais, você vê pessoas e não demônios. Então as pessoas terão os problemas e não os demônios que atuam através de pessoas. Por exemplo, Jesus tinha essa percepção muito forte. Quando Pedro elogiou ele, ele repreendeu. Porque ele entendeu que aquele elogio não era de Deus. Ele tinha uma percepção. Então você começa a ter percepção. O nosso problema é que as nossas fortalezas nos distanciam de Deus e a gente quer lutar com armas carnais. Você não luta com as suas palavras, você luta com entendimento. Quando você tem entendimento, você sabe que existem pessoas que já não são mais próprias para andar ao seu lado. São pessoas que não servem mais para estar com você. E está tudo bem, não quer dizer que você não vai amar elas. Mas são pessoas, por exemplo, se você é um sonhador, se você conecta a uma pessoa que não sonha, ela vai te matar. Tudo que você propor para ela vai falar negativamente, porque ela não sonha. Então você tem que ter essa percepção. Aí você vai falar, você não me apoia, mas não é que ela não te apoia. Você vai ver ela, mas você não vai ver o trauma que ela tem, as fortalezas que o diabo colocou na vida dela. Você está entendendo, gente? Então tem coisas que você vai ter discernimento. E aí se você não tiver esse discernimento, você nunca tem a plena revelação. Você vai ter o conhecimento. E aí você tem o entendimento. E quando você tem o entendimento, você vai saber lutar. Só que aí você vem para o ambiente espiritual, você manda os demônios embora, mas não sabe mandar eles embora. Porque a sua alma, sua mente está cheia de fortaleza. E você quer lutar com a sua força carnal. E não se luta. Gente, oração, jejum, não vai vencer. O que vence guerra é entendimento. Por isso que Salomão falou, sabedoria é mais preciosa do que prata e ouro. Não é sabedoria carnal terrena. É a sabedoria de quem você é. Quando você entende seu propósito. Quando você entende seu propósito não é trabalhar só. Seu propósito é influenciar alguém.
é ser bênção na vida de pessoas. Esse é o nosso propósito original. Mas como que a gente vai se conectar se a gente vive armado com relação às pessoas? Por isso que Paulo vai dizer, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ele vai dar falanges de demônios. É muito infantilizado nós acharmos que só tem um diabo. Gente, foi a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. Existem demônios que trabalham em vários tipos de hierarquia. Existem demônios do orgulho, demônios da vaidade, existem demônios territoriais, demônios que atuam em presidente, demônios que atuam em estados, demônios que atuam em ruas, demônios que atuam nos ambientes. Tem demônio para tudo, assim como tem anjos também determinado. Lê o livro de Apocalipse, e o anjo que segurava os 4 ventos, anjo que guarda os ventos. Entende? Então tem anjo que controla para não ter tsunami. O que acontece? Quando acontece alguma coisa errada, é quando o homem falha e a terra responde. E por que a terra responde? Lembra que Deus disse para Adão? Por causa de você, maldito será a terra, e ela vai produzir cardos e abrolhos. Não é planta. O que acontece? Quando você sai fora do propósito de Deus, a terra resiste você, e você não produz. Ela vai resistir para você não produzir, porque você está fora do padrão. É como se a terra estivesse dizendo, você está fora, volta para o padrão. Mas se você fizer certinho, a terra vai produzir o que você precisa. Terra de prosperidade, de multiplicação, de crescimento em todos os níveis da sua vida. Você entende? Mas se você não compreender isso, você vai viver uma vida toda culpando pessoas por causa das traves mentais que você tem na sua mente. Por causa das decepções, dos traumas, daquilo que falar para vocês. Talvez seu pai, sua mãe, onde você viveu, o seu ambiente que você viveu, falou muito besteira, mas está impregnado dentro de você. Né? Que nem eu aprendi que a gente tem que trabalhar. E que se você não estudar, você vai dar a profissão do seu pai. Foi isso que eu aprendi. E as traves mentais ficam aí. Então eu aprendi o quê? Que a nossa linguagem é trabalho. Que só é bom quem trabalha. Eu não aprendi a empreender. Não aprendi a crescer, não aprendi a multiplicar. Eu aprendi que eu tinha que trabalhar. E a minha pergunta é, você já viu o trabalhador prosperar? Não prospera, gente. O que prospera é sabedoria. Beleza? Ficou claro aí, gente? Então vamos lá. Sua audição, uma mente fortalecida, uma alma doente, que é as emoções, faz a gente fazer conexões, que é a junção. Então a gente vai se conectar com pessoas erradas. A gente vai atrair pessoas erradas e vai fazer aliança com pessoas erradas, porque a gente está cheio de fortalezas. Aí a gente vai produzir, ao invés de produzir vida, vai produzir morte. E quando eu produzo morte, eu não enveneno só a mim, eu enveneno quem está ao meu redor. Entende? É aquele comentário que você faz de alguém para alguém. É aquela impressão que você faz a pessoa ter de outras pessoas. Por que você faz? Porque você está doente e a sua medula, ao invés de estar produzindo sangue, os glóbulos trabalhando para você, está produzindo veneno. Por que Deus faz a comparação do joio e do trigo? Os dois são iguais. Só que o joio, ele esfarela e ele faz veneno. O trigo faz pão. Entendeu? O joio e o trigo está dentro de você. Então, ou você vai envenenar alguém, ou você vai alimentar alguém. Você que decide. Mas vai depender de como você está pensando. Amém, gente? Então, nós vamos batalhar nessa área aí. Você vai ter que aprender a discernir o que você ouve para aprender a sentir o que você ouve e praticar o que você ouve. Então, nunca tome decisões, nunca faça algo se o seu espírito estiver agitado. Quando a sua mente estiver agitada, não tome decisões. As águas do seu emocional vai estar super agitado. E nesse momento você vai ouvir coisas erradas. Vai ouvir pessoas erradas e vai se inflamar. Sempre, até numa briga, nunca discuta com teu esposo ou com a tua esposa ou com qualquer outra pessoa se a sua alma estiver agitada. Espere estar numa calmaria. Respire. Entendeu? Se for necessário, até pontue e escreva o que você vai falar. Por quê? Uma mente atacada, uma alma agitada e uma ação. Você vai matar alguém, você vai falar o que não deve e depois vai viver pedindo perdão. Então, biologicamente ou fisicamente, como você quiser, a nossa natureza tem 7 camadas. Tá? 7 camadas. Se quiser anotar,
A nossa natureza, fisicamente, tem 7 camadas. Quais são as camadas? Corpo material, saúde corporal, e não adianta não ter corpo, também tem que ter saúde, faz parte dessa camada. Então, você tem um corpo material, você tem a saúde corporal, você tem os sistemas biológicos, e você tem as sensações. Então essa é a parte que não se pode ver em si, né? Mas existem sensações e tudo conectado a quem você é. Aí dentro dessa estrutura material tem o osso, os músculos, os órgãos e o sangue. Tudo faz parte de você. E quando uma mente está com bloqueios, todas essas sensações e todas essas partes do seu corpo vão sentir. Tudo isso vai sentir. Você não afeta só uma área do seu corpo, você afeta todo. Só que não é de uma vez. Vocês estão entendendo, gente? Vai afetando gradativamente. É como se fosse camadas. Ele vai. Lembra que a fortaleza não é uma estrutura? Então ele vai construindo algo dentro de você com palavras. Então ele vai pegar o que você ouve da infância, o que você se relaciona, aos traumas que você tem, e ele vai construindo essas camadas. Então vai afetando saúde corporal, sistema biológico, as suas sensações, aí eu senti. Às vezes o seu sentimento está porque você está doente, então você está vivendo sensações. Aí a estrutura óssea, os músculos, os órgãos e o sangue. Aí o corpo está doente e vai morrer. Talvez não morrer de uma vez, mas vai morrendo gradativamente. Por isso que sem Deus a gente morre. A gente vai definhando biologicamente, vai definhando na parte da saúde. Você vê que a gente tem uma resistência para cuidar do corpo. E a gente acha que cuidar do corpo é fazer academia. Cuidar do corpo não é fazer academia. Cuidar do corpo é se alimentar bem, dormir bem, estar com a saúde mental boa, porque você pode estar musculoso, doente mentalmente. Entendeu? Toda a nossa saúde não está só aqui, tá? Amém, gente? Então, preste atenção. Olha o que vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que ele vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele é ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use seu corpo para a glória dele. Então, quando você não cuida da sua saúde corporal, da sua saúde emocional, da sua saúde física, você também está pecando. Porque você está usando algo que não é seu de forma errada. Você entende? Então Deus não vai investir em você. Por quê? Você não vai viver muito. Vai viver muito. Para que Deus vai investir em alguém que não cuida? Se você não cuida do seu corpo, você vai cuidar de outras coisas? Se você não cuida de você, você vai cuidar do seu próximo? O que a palavra diz? Ame teu próximo. Se você não cuida de você, se você não cuida das suas emoções, se você não cuida do seu... Gente, ministrando cura e libertação, tem pessoas que não sabem nem o que gostam, não sabem nem o que... Não tem desejo nenhum, não tem vontade própria. Você fala para ela, não, mas é minha família, não, é meu esposo, não, é minha esposa, não, para mim tá bom. Mentira, você anulou tanto que não sabe nem o que gosta, não sabe a cor que gosta, não sabe a comida que gosta, não sabe o que gosta de fazer, qual é o que ele... você vai fazer, eu vou fazer direito, porque não, porque meu esposo, minha esposa falou. Mas você gosta de estudar?
Teve uma membro aqui que falou assim, eu vou fazer direito. Se matriculou. Aí o esposo dela me chamou. Apóstolo, eu era pastor, pastor, vem aqui em casa, minha esposa endoidou. Eu falei, por quê? Porque ela quer fazer direito. Eu não sei com quem que ela conversou, quer fazer direito. E eu conhecia, agora não dá para conhecer todo mundo, né? Só um tempo. Nunca leu um livro. Tem aversão à leitura. Eu nem sentei, nem ministrei. Eu sentei e falei assim, você quer fazer direito? Eu vou fazer direito, vou ver advogado. Tá bom. Quantos livros você leu ano passado? Nenhum. Quantas vezes você leu a Bíblia por dia? Nenhuma. E você quer fazer direito? Você já imaginou que direito você tem que ler pra caramba? Você entendeu? Aí você vai fazer o que os outros acham que você deve fazer, não o que você nasceu para fazer. Às vezes você não vai fazer uma faculdade. Às vezes o seu chamado não é isso. E está tudo bem, gente. Mas quando você está doente, você fica se alimentando do que os outros falam para você fazer. Ou aquilo que dá dinheiro. E aí você perde sua identidade. Amém? Diga comigo, eu não posso perder a identidade que Deus me deu. Então use de forma como fala? Centrada, não é de forma centrada. Use com moderação o seu corpo. Aprenda a cuidar dele. Não é padrão estético, gente. Quando eu falo de corpo, não é padrão estético. É cuidar do seu corpo mentalmente, para que o seu corpo físico não sofra. A batalha espiritual, o alvo pode ser as enfermidades, as fadigas físicas que enfraquecem a sua fé. Entende? Se você não tiver uma boa noite de sono, você não vai produzir muito durante o seu dia. Se você ler um livro cansado, você não vai entender o que você lê. Você não vai ser produtivo. Entendeu, gente? Então, essa parte do seu corpo faz parte da natureza de Deus e você deve preservar ela. Mas a gente não aprendeu isso. A gente associa, ou você alimenta a sua carne, ou você alimenta o seu espírito com o nosso corpo físico. Não tem nada a ver com isso. A sua carne é a sua alma natural, deformada. Seus desejos, suas vontades, o que ela produz? Vai produzir o quê? Inveja, prostituição, mentira, morte. É a gente que produz. Agora, a alma espiritual conecta a Deus, ela entende isso. Eu saudável, eu vou estar saudável em todos os sentidos. Às vezes a dor do seu corpo que você está sentindo, esse cansaço, não é cansaço físico, é um cansaço mental, e o seu corpo está fadigado. Aí você não está produzindo o que você deveria produzir. Ah, pastor, eu sou tão produtivo. Por quê? Está sendo atacado na sua mente. E aí está tentando fazer de outras formas. Você tem que parar para pensar. Respira fundo. Ó. Respira. Pare um pouco. Abra a janela da sua casa. Olhe um pouco o tempo. Pare um pouco. Vai para fora. Respira. Vai para uma natureza. Senta num banco de uma praça. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Mas não haja por impulsividade, porque você vai estar cheio de fortalezas e vai adoecer você. E o problema é que você não destrói só você destrói o que está ao redor de você. Porque quando a gente está doente mentalmente, nada nos satisfaz. Entendeu? Olha lá. Jó, capítulo 2, verso 7, vai dizer assim: aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas, desde as solas do pé até o alto da cabeça. Primeiro ele atacou. Por que o diabo não atacou primeiro a saúde de Jó? Por que, gente? Por que o diabo não atacou primeiro? Esse é o segundo ataque do diabo. Primeiro ele não atacou a saúde, ele atacou o quê? Mente. Não, ele atacou... O que ele atacou? Ele não atacou a mente. Ele atacou a família, os bens. Quem vai ficar bom mentalmente com os filhos mortos? Perdendo dinheiro. Quando Jó adoeceu mentalmente, estava fraco e vulnerável, então o diabo partiu para o segundo plano para atacar seu corpo. Ele só teve acesso ao seu corpo. Gente, quando a Bíblia diz que Deus permite, não é que Deus manda Jó. É que Deus vê em Jó uma legalidade.
E não tem como Deus não impedir o diabo de agir. Então Jó estava tão amargurado, porque o fato de Jó adorar e falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor, é o que a gente faz também, ou não? Eu não vou murmurar não. Por dentro tá. Mas aí que você fala, glória a Deus, é a vontade de Deus. Não é assim? A gente aprendeu a fazer isso muito bem, gente. Mas por dentro, qual que é a nossa vontade de dizer? Ai! Por que Deus? Não quer fazer isso? Não tem hora que a gente quer gritar, quer colocar? Que bom que a gente botasse para fora, do que a gente guardar e mentir para nós mesmos. Aí, ele foi no segundo plano, adoeceu o seu físico. Então a doença no físico começa com a doença na mente. Amém, gente? Olha o que Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer. Eu não sei se é 2 aulas aqui, eu tenho que ver se é 2 aulas, porque não vai dar para dar tudo para vocês não, gente. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. A palavra do coração aqui é alma. É alma, não é o coração físico. O coração é um arquétipo da alma. Por quê? O coração recebe o sangue e bombeia para todo o corpo. A alma recebe as informações e ela faz o sangue se espalhar por todo o corpo, a vida ou a morte se espalhar por todo o corpo. Por isso que Salomão está dizendo, o que você deve guardar, guarde a sua alma, porque dela vai projetar fontes de vida ou de morte. Você imagina você produzindo veneno para você mesmo. É isso que está acontecendo. Amém? O próprio salmista Davi, em Salmos 42, vai dizer, por que estás batido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esperar é fácil, gente? Alguém gosta de esperar? Não. Se a gente não tem paciência de esperar uma fila no mercado, você acha que você vai ter paciência de esperar Deus agir? E por que Deus trabalha muito na paciência? Porque a paciência destrói uma fortaleza. Amém? A gente precisa entender. Então, ele vai. A impaciência vai gerar uma ansiedade. A ansiedade vai gerar uma depressão. A depressão vai gerar uma confusão. E a confusão vai gerar um desânimo. Nós podemos chamar de doença psicossomática. Mas é isso. Ansiedade gera depressão. A depressão gera confusão. E a confusão gera o quê? Desânimo. Então começa assim, não, tem que acontecer, meu Deus, não vai demorar, está acontecendo, não sei o quê. Daqui a pouco você começa a ficar deprimido, angustiado, daqui a pouco aquilo lá te dá um negócio na mente, uma vontade de abandono, uma desmotivação. Aí você fala, eu não sei para onde ir, estou perdido. Aí daqui a pouco você fala, sabe uma coisa, vou abandonar. Aí você abandona. Aí vai para outro passo. Aí a mesma coisa. Então a paciência, ela é um tratamento para destruir uma fortaleza na nossa mente. Esperei com paciência no Senhor. Amém, gente? Vamos lá. Por que vocês acham que Elias, ele, depois de matar Jezabel, ele foge? Ou de matar os profetas de Baal, ele foge e se esconde dentro de uma caverna? É lógico isso? É lógico. Se você olhar, tem lógica isso? Espera aí. Ele enfrentou 850 profetas. 800 profetas.
400 de Baal e 450 de Azera. Azera, sabe quem é esse demônio Azera? Esse ainda é adorado até hoje. Ele não tem a balança da advocacia? Azera é aquele ali, tá? É esse demônio. Então existiam os profetas de Baal e os profetas de Azera. 850 profetas morreram naquele dia. Fogo do céu caiu. Deus respondeu a oração de um homem. Era para Elias fugir depois de uma ameaça de uma mulher? Era, gente? Não. E por que ele fugiu? Ansiedade, depressão, confusão mental e desânimo. Quando ele leva o povo de Israel para o monte e ele faz esse desafio e cai fogo do céu, o que ele esperava? Uma revolta do povo de Israel contra Acabe e Jezabel. Agora vocês vão lá, tira Jezabel do trono e Acabe, levantamos outro rei e bora lá. Ele pensou que ia acontecer isso, mas o que o povo fez? Glorificou a Deus, mas cada um foi para a sua casa. Ninguém fez nada, não mudou. Morreu 800, caiu fogo do céu, mas o povo não mudou. Prova que sinais não mudam. O que muda a pessoa é entender. Você pode ver paralítico andar, pessoa ser curada de câncer, você vai continuar o mesmo incrédulo de sempre. Eu já vi gente andar, gente, eu já vi gente ressuscitar, mas tem área da minha vida que eu não acredito que Deus pode fazer, tem hora que eu tenho dúvida. Um Deus que ressuscitou alguém da morte, você acha que não vai suprir minha necessidade? Mas por quê? Porque não é os sinais que transformam, é o conhecimento, é cura que transforma, que gera fé. Então você não precisa de sinais. Você não precisa falar, Deus me dá sinal. Eu vou abrir a janela e a árvore vai cair. E quando eu acordar, a árvore vai estar levantada. Deus manda um passarinho cantar aqui na minha janela, porque eu vou saber que é o Senhor. Você não precisa de sinal, está que nem Gideão. Faz o bocado ficar molhado, faz o bocado ficar seco, faz o bocado... Você está querendo prova de Deus, é porque você está doente, gente. Deus não precisa provar nada para você. Você precisa acreditar que Ele tem cuidado de você. Amém? Ao invés de você pedir prova, só haja em oração. Aí o que Elias faz? O povo não responde. Jezabel ameaça. Aí sabe o que ele faz? Já que esse povo não quer nada com nada, eu vou meter o pé. E foge. Você vai ver isso lá no finalzinho, quando Deus manda ele sair para fora da caverna, ele fala assim, é como se ele estivesse dizendo, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo, só eu restei. Você vê, todos os outros profetas morreram. Eu fiz tudo certo e vou morrer também, ia morrer pelas mãos de Jezabel. Aí Deus falou, opa, o que foi, Elias? Você está totalmente confuso, queridão. Igual você tem 7.000 que ainda não se dobraram de Jezabel. Tem outros profetas guardados ainda, você nem sabia disso. Eu estou no controle em todo o tempo. Você entendeu? Então só por causa disso, você vai voltar, vai ungir Jeú e vai colocar Eliseu no teu lugar. Olha o que pode acontecer com alguém que não entende quem é. Era para cumprir o propósito. Por falta de sabedoria, Deus tira ele do propósito e coloca outro para cumprir o seu propósito. E você vive uma vida sem cumprir o seu, aí uma vida sem propósito é uma vida vegetativa. Forte isso, hein, gente? Então não queira viver assim. Entenda o seu propósito. Aí ele vai pedir, sim, vai morrer. Está tão atacado, está tão angustiado, está tão perturbado, está tão cheio de fortaleza. Então, pensamentos, crenças, padrões mentais, campo do raciocínio, fortaleza da mente. O diabo vai querer dizer para você que você não é o que Deus disse que você é. Essa é a fortaleza. O que você deve fazer? Pedir para que Deus sonde você. Lição de casa. Sempre autoanálise. Sempre respire fundo. Acorde todos os dias. Gente, é melhor você não orar, mas você respirar, do que orar sem respirar. Traga oxigênio para cá. A confusão mental, você já parou para pensar fisicamente, começa por falta de oxigênio. Como é que fica uma pessoa sendo afogada? Ela fica desesperada. Amém? Porque ela começa assim, porque ela perde a respirar. Olha só, gente, o cérebro fica em confusão. Então, antes de orar, respire. Acorde de manhã, ó, na cama mesmo, faz assim, ó. Isso é saúde mental, tá? Abre a janela, olha, depois você vai orar. Aí você acorda, em cima da hora, vai pro banheiro, tomar aquele banho rapidinho, toma aquele café, faz aquela oração meia boca,
vai trabalhar e já pega uns perturbados no meio do caminho. Aí o dia fica aquela desgraça, já chega no serviço já endemoniado, já está agitado querendo que acabar o dia, já não quer mais ver ninguém, chega em casa, já não quer conversar com ninguém, e esgotado. E às vezes você nem trabalhou tanto, mas ó, esgotamento mental, fortaleza. E se o diabo adoecer sua mente, ele já conseguiu vencer você e você não sabe. Ele já conseguiu tirar, e você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito, porque você não vai ter ânimo para se levantar. Amém? Projetos não são gerados no coração, projetos são gerados na sua psique. Mas você precisa entender quem você é. Amém? Vamos orar? Vai se colocar de pé, cruza os braços. Vamos expulsar esse demônio da sua mente. Não, essa primeira aula não tem demônio, não. Tudo lindo. Bem, depois vocês vão aprender os demônios que atacam e começam a definhar a sua mente, tá? Depois a gente vai ter aula sobre isso, vocês vão aprender. Feche os olhos de vocês. Diga assim: Senhor, sonda meu coração, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. E hoje, por essa aula, eu te dou permissão, Espírito Santo, para acessar cada parte dos meus pensamentos, as partes que eu conheço, as partes que eu não conheço, e as partes que eu não quero que ninguém conheça. Eu quero que o Senhor sonde agora e me liberte daquilo que tem que ser liberto. Se houver coisas que eu não lembro mais, mas o meu corpo sente, traumas, palavras, sensações, que no decorrer da minha vida construíram esse castelo dentro de mim, tipo como medo, timidez, sensação de fracasso, ansiedade, depressão, falta de motivação. Talvez são áreas que a minha mente tem fortaleza, e o meu sentimento e a minha alma tem vivenciado isso, e tem me impedido de enxergar quem eu sou de verdade. A partir de agora, coloca a mão na sua cabeça. Eu quero me desconectar. Todos os plugs do computador do inferno que infestaram a minha memória, a minha mente, a minha memória RAM, cheia de vírus. Eu me desconecto agora, se desconecta agora. Em nome de Jesus. Tira cada cabo do medo, da ansiedade, das dúvidas, da rejeição, em nome de Jesus, da amargura. Desconecta agora, em nome de Jesus. Aleluia. E eu me conecto agora ao computador do céu. E que minha mente seja nutrida de pensamentos positivos e do meu verdadeiro propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre faça autoanálise, gente. Bem, a partir de amanhã faça isso. Experimenta fazer isso. Não precisa orar. Você pode orar em pensamento. Respire fundo. Aprenda a respirar. A gente é tão ruim que a gente não sabe nem respirar. Aprenda a respirar. Começa a trazer oxigênio aqui para você.